casa do Senhor. Eu amo estar. Eu amo estar na casa de Deus, né? A Ele o melhor dos dias meus. Deuteronômio capítulo 8 é a mensagem dessa noite. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra. Todo mundo achou? Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de abismos que saem dos vales das montanhas, terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, cujos montes tu cavarás o cobre. Aí agora você lê comigo. Quando, pois tiveres comido e fores fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, seus juízos, seus estatutos que hoje te ordeno. Para que porventura, quando houveres comido, estando farto, e havendo edificado boas casas, habitando-as, tiverem aumentado suas vacas, suas ovelhas, se acrescentar prata, ouro, se multiplicar tudo quanto tens, não eleve o seu coração e esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Versículo 17. E não digas no teu coração: a minha força e a minha fortaleza do meu braço me adquiriram esse poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir esse poder, para confirmar o seu concerto que jurou aos seus pais, como se vê nesse dia. Louvado seja Deus. A última versículo é: será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e ouvires outros deuses, os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigada, Deus, por essa oportunidade, por essa palavra. Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, meu Senhor, nessa noite um pouco mais. Que o Senhor possa, Deus, edificar a nossa vida, exortar o nosso coração, meu Pai, porque nós precisamos de Ti, Senhor. Pai amado, Pai querido, recebe a nosso louvor, a nossa adoração mais uma vez. Que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Fala conosco, Deus, porque nós não viemos ouvir boca do homem, mas nós viemos ouvir aquilo que vem do alto para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é muito tremenda. Pode se sentar. Deus estava tirando aquele povo do deserto. Deserto é lugar de escassez, é lugar onde falta tudo, é lugar onde a gente tem que ser humilhado, provado. Deserto é um lugar difícil, irmão. Mas a gente não nasceu para viver em deserto. Nós nascemos para passar pelo deserto, crescer no deserto, conhecer mais a Deus nos desertos e entrar, né, naquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. Então o deserto nunca vai ser habitação permanente, né, para sempre, não. Ela vai ser sempre algo temporário. O deserto vai ser sempre algo temporário. E aqui a gente vê que era uma exortação de que quando o Senhor fizesse a promessa, cumprisse a promessa, colocasse eles na terra, abençoasse a vida deles, mudasse a história, mudasse a circunstância, eles deveriam se lembrar que não foi por causa deles, mas é por causa do Senhor. Irmão, tudo que a gente tem, tudo que o Senhor permite na nossa vida, tudo que tem acontecido, tudo que vai acontecer, é só por causa dele. A gente não tem mérito nenhum. Às vezes a gente pensa assim: mas foi a minha força. É porque, irmão, até a nossa força vem dele. Porque a palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? A gente está de pé por causa da força que vem do Senhor. Se a gente tem saúde, é por causa dele. Se a gente tem ânimo, é por causa dele. Se a gente tem disposição para fazer algo, é por causa dele. É tudo por causa dele. É por causa dele que você não para, é por causa dele que você prossegue, é por causa dele que você está de pé, é por causa dele que você está aqui dentro hoje. É por causa dele. Não se esqueça disso. Então eles estavam exortando aqui o povo, né? Olha, eu
Senhor colocasse na terra, eles deveriam se lembrar pelo caminho que o Senhor Deus guiou, humilhou, provou, trabalhou no coração daquele povo, irmão. Tudo que Deus está fazendo na sua vida, tudo que Deus está permitindo hoje você viver, você passar, tem um objetivo, não é em vão, não é à toa. Você não passa prova, você não passa luta, você não passa problemas, situações difíceis em vão. Tudo é para o seu crescimento, tudo é para que você seja, aprenda com aquilo para você poder ensinar outros. Lembra aquela passagem da Bíblia que fala: eu vou consolar outros com as consolações que hoje eu sou consolado. Então, Deus hoje Ele te prepara, Ele te capacita, Deus hoje trata a nossa vida, Ele permite situações em nós, desertos muitas vezes, momentos de escassez, momentos difíceis, momentos que a gente fala: Senhor, quanto vai passar esse deserto? Imagina, irmão, que o povo sai do Egito alegre e sorridente, achando que já ia entrar na terra prometida, mas eles passam 40 anos no deserto. A gente nunca sabe o tempo de prova, o tempo de dificuldade, mas vai depender muito de nós, irmãos, porque quanto mais rápido a gente aprende, mais rápido passa aquele problema. O problema do povo no deserto é que eles não queriam aprender, então eles ficaram andando em círculo. Toda vez Deus trazia, eles queriam água, Deus dava água da rocha, eles murmuravam. Eles queriam carne, Deus enviava carne, eles murmuravam. Eles queriam se alimentar, tinha o maná, eles murmuravam. Então nunca estava bom, irmão. Sempre tinha alguma coisa a requerer de Deus, de Moisés, do líder. E todas as vezes que a gente fica murmurando demais, reclamando demais, tentando entender demais as coisas, mais vai demorar para mudar a situação na nossa vida, as circunstâncias. Então o que a gente aprende com a Bíblia, irmão? A gente aprende que cada processo, cada situação, cada momento que a gente está passando, a gente, Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? O que o Senhor quer me ensinar de lição com essa situação? Por que está demorando tanto mudar essa circunstância? É a gente entender, irmãos, que tem as bênçãos, mas que aqueles momentos são necessários. Esses momentos são necessários que a gente vive. Mas por que eles são necessários? A gente tem que entender, porque quanto mais rápido a gente entende, mais fácil a gente passa pelos processos. Quer ver uma coisa? Quando você entende, que depois do deserto vem a terra prometida, você quer sair logo do deserto para entrar logo na terra prometida. Quando você entende que o que Deus tem para a sua vida é bem maior, e eu quero dizer para você uma coisa que eu tenho falado, que a gente está nos últimos tempos, eu acredito muito nisso. Com as situações, com os sinais que a gente tem visto, eu creio que a gente está vivendo os últimos tempos e que Jesus está às portas. Então o Senhor está aprimorando o povo dele para morar no céu. Já não é mais só morar na terra bem, irmão. Já Deus está aprimorando para a gente morar no céu. E a gente tem que tirar o melhor das situações, das circunstâncias. Porque a gente não sabe o dia nem a hora, que Jesus vai voltar. Então aqui em Deuteronômio capítulo 8, eles estavam falando: olha, todos os mandamentos que eu te ordeno para fazer, para você viver e multiplicar quando você entrar na terra prometida. Então ele fala: você vai se lembrar de todo o caminho que ele te guiou no deserto, te humilhou, tentou, para saber o que estava no seu coração. Tudo que vocês passaram no deserto, ele estava dizendo aqui, foi para um momento especial que vai vir lá na frente. Sabe por quê? Porque, irmãos, muitas vezes a gente está passando nossos momentos difíceis e a gente não encontra ninguém para nos ajudar. A gente não encontra muitos apoios, muitos, braços que a gente fala assim: nossa, esse braço aqui vai me apoiar, eu não vou cair. A gente não encontra verdadeiramente muitas pessoas que vão nos ajudar. Você não encontra. Agora, quando você está na parte boa, na bênção, aí muitas pessoas querem usufruir da bênção que está sobre a sua vida. Aí você encontra muitos braços, muitas pessoas, que a maioria não é sincera. Então o Senhor estava dizendo assim para eles: olha, vocês fiquem atentos, porque lá vocês vão ver outros povos, outros tipos de pessoas, que vocês não estão vendo agora. Vocês vão lidar com outros tipos de pessoas. Não se misture. Deus estava falando isso, irmão. A gente vê aqui, nos outros deuses, Não eleve o seu coração e te esqueça que o Senhor teu Deus tirou da terra do Egito. Quando você entrar lá, quando seu coração já for farto, quando as coisas já estiverem boas, quando a sua história tiver mudado, não se esqueça de quem te chamou e de onde Ele te tirou.
Irmão, a gente vê podia dar milhões de exemplos aqui na Bíblia, mas a gente pode ver Davi, a gente pode ver José, a gente pode ver pessoas que Deus exaltou, que Deus mudou a história, que passaram muitas provações, muitas dificuldades, muitos momentos de tensão, né? A gente vê Davi reinando, sendo rei sem reinar. Ele já era rei, já era ungido, mas ele ainda não reinava, ainda não estava sobre aquela posição. E muito pelo contrário, ele estava sendo perseguido, ele estava se escondendo em cavernas, ele estava, quase sendo morto por Saul. Ele só não foi morto porque ele tinha uma promessa e Deus tinha ungido ele e Deus tinha uma obra na vida dele. Senão, irmão, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos, diz a palavra. Só não engole porque Deus tem uma promessa, Deus tem uma obra para fazer. Porque se deixasse na mão dos inimigos, irmãos, eles teriam destruído já a vida de Davi, teriam destruído já a nossa vida. E assim vai José teria sido destruído, porque as perseguições são grandes, as invejas são cada vez maiores, principalmente pelo povo de Deus, irmão. O povo de Deus é um povo admirado, mas é um povo invejado também. O povo de Deus é um povo perseguido, mas é um povo abençoado também, irmão. Então você tem que se apoiar naquilo que Deus está fazendo na sua vida. E a Bíblia diz aqui que ele falou: olha, comerás o pão sem escassez, nada vai te faltar. Vou mudar a sua história. Deus estava falando: eu vou mudar a sua história. Mas quando você tiver comido e for farto, louve ao Senhor. Não se esqueça do que Ele já fez na sua vida. Não se esqueça dos momentos difíceis. Não se esqueça dos momentos de provação. Deus não está falando só de riqueza aqui, irmão. Deus está falando de histórias que Ele muda, de circunstâncias que Ele muda. Porque não é porque o povo entrou na terra que o povo ficou rico, irmão. Eles entraram na terra da promessa, mas lá na terra, sabe o que tinha? Inimigos. Lá na terra, sabe o que tinha? Pessoas já tinham aquelas posses, eles tiveram que lutar para conquistar cada pedaço da terra prometida. Não foi de bandeja, irmão, as coisas de Deus não são de bandeja. Tem gente que se converte e acha assim: agora eu vou cruzar os braços e vai ser tudo de bandeja. Por isso que tem um monte de crente frustrado, tem um monte de crente aí passando um monte de coisa. Por quê? Porque acha que tudo vai cair do céu. E não é, irmão, as coisas de Deus, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. Teve que ter luta, teve que ter batalha, teve que ter esforço para eles conquistarem a terra prometida. As coisas que o Senhor vai fazer na sua vida não são de bandeja. Toma aí. Bandeja é o inimigo que faz, irmão. Que dá ali a bandeja para você cair e ser enganado, confundido. Deus não. Deus prepara as coisas para nós. E o Senhor fala: agora você vai se esforçar, fazer a sua parte. Seria muito fácil se só Deus fizesse a parte dele. Não, você também tem que fazer a sua parte. Então o Senhor falou: quando o seu coração for farto, já tiver comido já, muito, tiver, sabe, tudo bom, se lembre do Senhor que te tirou do Egito. Se lembre do Senhor que te fez passar pelo deserto em segurança. Se lembre do Senhor que te sustentou quando ninguém podia te sustentar nos momentos de deserto. Isso que o Senhor está falando em Deuteronômio capítulo 8, resumidamente. Então, ele estava falando: traz a memória, se recorda de tudo que eu fiz na vida de vocês. E é engraçado porque a gente pode trazer a memória coisas boas e ruins, né? A gente pode se lembrar só da parte ruim, a gente pode se lembrar das coisas boas também que Deus fez. Eles podiam só lembrar: pô, eu saí do Egito, fui para o deserto, fiquei 40 anos lá, parecendo um bobo. Eles podiam pensar assim, mas eles podiam pensar como homens e mulheres de Deus assim: olha, saí do Egito, Deus tirou com um braço forte, estava no deserto, Deus sustentou a gente, supriu as necessidades, trouxe alimento, trouxe água, nada faltou, protegeu, guardou, deu livramento, sustentou a nossa vida, e aqui nós estamos para contar a história. É assim que tem que ter a recordação, irmão. É a recordação das coisas ruins, mas também da maravilha que Deus fez na nossa vida. Não é só a recordação da coisa ruim, das coisas... Não, irmãos. Em todos os momentos ruins, Deus está conosco, esteve e vai estar para sempre. Todos os momentos de dificuldade, Ele não te desampara, não te abandona. Ele é tremendo. Então a gente tem que trazer isso à memória, né? Trazer à memória a jornada, a trajetória, ajuda a gente a ter um coração grato quando a gente estiver na parte boa. Sabia? Quando a gente faz retrospectiva, trazendo a memória, fazendo a retrospectiva da trajetória toda, isso ajuda muito a gente a ter um coração grato, a saber que foi por causa dele
tem amor ao seu povo, tem misericórdia. Então todas as vezes que o Senhor, que você orar, que você clamar, que você chorar na presença de Deus, Deus também colhe, Deus também responde, Deus também escuta a oração. E Ele sempre muda a nossa história, Ele é fiel. Às vezes a gente pensa, Deus não está me ouvindo, as coisas não acontecem, as coisas não estão mudando. Está sim, irmão, Deus está trabalhando a nosso favor. É a gente que às vezes não pode ver, porque nosso olho não sai um pouco da oração, daquilo que a gente precisa, e fica muito concentrado no problema, sabe? Na situação. Então a gente olha tanto para o problema, para a dificuldade, que a gente esquece que eu estou passando um problema, eu estou passando uma luta, por exemplo, né? Eu estou passando isso, estou passando aquilo, a gente pensando assim, mas Deus está trabalhando, Deus está abrindo porta, Deus está inclinando corações, Deus está fazendo coisas ao seu favor e ao meu favor. Então, irmão, é interessante que Deus, Ele fez, né, vir um manancial no deserto. Ele fez vir, supriu a necessidade no deserto. Ou seja, é contraditório demais isso, né? Como é que no deserto tem manancial de águas? Porque quando Deus está no negócio, irmão, quando Deus está na nossa vida, onde a gente for, tem bênção. Eu quero deixar isso no seu coração hoje. Que hoje Deus falou isso comigo. Eu ia até gravar uma live, acabei não gravando, mas eu vou gravar, falando sobre isso. Aonde você for, as bênçãos correrão atrás de nós, a Bíblia diz. Aonde você for, vai ser bênção, por mais que seja difícil, por mais que você esteja no momento, sabe, meu Deus, está tudo contrário. Como eu falei, Davi correndo de Saul, José está na prisão, mas aonde você for, Deus vai mandar as bênçãos para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida. Davi passou esse momento, mas seu crescimento tudo cooperou para o bem dele. Presta atenção, quando ele foi rei, ele tinha autoridade. Quando ele foi rei, ele sabia governar. Quando ele foi rei, ele sabia lutar nas batalhas, nos combates. Quando ele foi rei, ele sabia se humilhar perante o Senhor. Por quê? Porque ele teve um tratamento com Deus antes. Quando Deus colocar a gente no lugar que Ele quer colocar, um dia, um posicionamento, algum lugar ou alguma situação e circunstância, porque às vezes não é lugar específico, mas é a circunstância que Ele muda. Você tem que entender que tudo aquilo que você passou com Deus serviu para você agora usar naquele momento. Quando José ele é preso, injustiçado, ele é vendido como escravo, tudo de ruim aconteceu na vida de José, mas as bênçãos do Senhor alcançaram ele. Aonde ele foi, a bênção foi junto, irmão. Tanto é que ele virou governador, tanto é que na prisão ele governou ali também na prisão, irmão. Aonde Deus colocou José, ele foi bênção. Ele foi bênção na casa de Potifar, ele foi bênção naquela carceraria lá, né? Naquela prisão, não falo o nome mais fácil. Ele foi bênção, até que um dia ele foi bênção para todo o Egito. Louvado seja Deus. Assim vai ser a minha vida, assim vai ser a sua vida. Mas o que Deus está falando nessa palavra para nós? Quando você for bênção, nesse sentido, quando você for abençoado, quando as coisas estiverem tudo bem, quando tudo estiver dando certo, se lembre de onde Deus te tirou. Se lembre quem fez tudo. Se lembre todos os momentos que você passou de dificuldade, que Deus te supriu, que Deus te guardou. Se lembre, irmão. Porque a maioria das pessoas, elas se esquecem do passado. Ela esquece que um dia ela teve dificuldade, ela esquece que um dia ela passou por desertos, por provações. Ela simplesmente se esquece. Ela acha que a vida sempre foi daquela forma. Irmão, hoje o Senhor quer que a gente traga à memória, né, todas as situações que Ele permitiu a gente viver até aqui. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus esteve conosco. E muito mais Ele fará. A Bíblia diz aqui, para não ficar nas minhas palavras, não eleve o seu coração e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. E Ele fala assim: não digas do seu coração que a sua fortaleza fizeram todas essas coisas. Não diga, não se exalte, irmão, porque toda vez que você se exaltar, Deus vai abater. A gente tem que estar sempre na presença de Deus, por mais alto que Ele te eleve, por mais alto que Ele te leve, sempre humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Sempre se humilhe na presença do Senhor. Sempre se achegue a Ele, entendendo que tudo é por Ele, para Ele, né?
são todas as coisas. Então aqui ele diz, olha, antes te lembrarás do Senhor, que Ele que te dá força, não é isso? Como está escrito no versículo 18. Ele te dá força para adquirir esse poder, para confirmar a aliança. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, é isso aqui que eu queria ler para vocês naquela hora, e ouvires outros deuses e os servires, e te inclinares perante Ele, hoje eu protesto contra vós, que vocês vão perecer. O que Deus estava dizendo aqui para o povo, e o que o Senhor está falando para nós nessa noite? Quando você tem alguns lugares que o Senhor vai te colocar, que tem vários tipos de pessoas, vários tipos de circunstâncias e situações ali, mas eu e você nunca podemos nos corromper, meu irmão. Nunca podemos inclinar o nosso coração para outras coisas que não forem ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deixa quem quiser, irmão, se inclinar para outros deuses. Deixa quem quiser ter o tipo de fé que quiser. Nós, porém, adoraremos ao nosso Deus, que só Ele é Deus, irmão. Nós, porém, serviremos ao Senhor com integridade, com fidelidade, com renúncia, com obediência. Deixa quem quiser, irmão, se corromper. Deixa quem quiser fazer tudo errado, irmão. Eu e você temos que fazer aquilo que é certo, né? Se ouvires outros deuses, os servires, se inclinares, eu protesto contra vocês, que vocês vão perecer. Então o Senhor avisa, irmão. Quando eu te colocar em lugares altos, quando eu te colocar em posições altas, quando eu te mudar de ambientes, quando eu te abençoar grandemente, se lembre de onde você saiu. Irmão, Daniel estava na Babilônia, o lugar mais prostituído daquela época. Porque na época da Babilônia, cada época foi uma coisa, né? Na época de Roma foi Roma, mas na época da Babilônia, Daniel, eles estavam lá, Nabucodonosor tinha destruído Jerusalém ali, irmão. Destruído os muros, destruído a cidade, queimou tudo. Destruiu e levou o povo cativo para a Babilônia. A Babilônia era o lugar mais prostituído no sentido de misturas. Outros deuses, tantas coisas, outra cultura. E eles foram levados para este lugar, irmãos, jovens, rapazes, inteligentes. E quando eles chegaram lá, a palavra diz que eles fizeram a diferença naquele lugar, irmão. Sendo jovem, porque os jovens, né, mais facilmente, estou falando de coisas naturais, é lógico que tem muitas exceções, irmãos. Os jovens são mais fáceis de se enganar, de se corromper. Mas Daniel chega na Babilônia e ele faz a diferença. Daniel chega na Babilônia e ele é a diferença naquele lugar. Ele fala, olha, eu vou me consagrar, eu vou continuar orando, eu vou continuar me guardando, porque eu sei de onde eu saí, eu sei em quem eu tenho crido, irmão. Ele não se corrompeu, e mesmo assim Deus exaltou ele. Tem gente que se corrompe porque acha que se corrompendo vai melhorar, porque acha que se corrompendo Deus vai abençoar, irmão. Quando as pessoas se corrompem, Deus sai do negócio. Não se corrompa nunca na sua vida. Isso não fala de dinheiro, tá? Isso fala de situações, se corromper com qualquer coisa na sua vida. Daniel, ele é guardado ali naquele lugar. Daniel, ele faz a diferença. A Bíblia diz que tinha um decreto que todo mundo tinha que, não podia orar a nenhum Deus, né? Durante 30 dias, não existia essa lei. Fizeram, irmão, só fizeram a lei por causa de Daniel. Daniel era tão importante, tão significativo, chamava tanta atenção pela fidelidade. Irmão, você chama atenção pela sua fidelidade. Você chama atenção pela diferença que você faz no meio de um lugar, de uma situação, de uma geração corrompida. Ele era tão importante e tão significativo que os inimigos fizeram uma confusão ali para criar uma lei para que todo mundo durante 30 dias não pudesse orar
lembrança no meu coração, mas para você entender, aonde você for, se você fizer a diferença, você vai chamar a atenção dos inimigos, mas você vai chamar a atenção de Deus também, irmão. Deus vai te honrar, Deus vai te guardar, Deus vai te abençoar. Daniel orava 3 dias ali, de manhã, de tarde e de noite, mesmo com aquele decreto. Por quê? Porque ele sabia que Deus era maior que tudo aquilo ali. Por causa disso, ele foi mandado para a cova. Ele foi mandado para a morte. Mas Deus, quando você é fiel, quando você é obediente, quando você não se contamina, porque entenda uma coisa, o que Deus está falando nessa palavra? Não se contamine, você vai ser engrandecido, exaltado, um dia você vai entrar na terra prometida, povo de Deus. Mas você não pode se corromper com todas essas coisas que você vai ver, porque tudo isso é perecível, irmão. Mas o nosso Deus, ele é eterno, invisível, mas real. Ele é todo poderoso. Ele que guarda, ele que livra, ele que corta laço. Daniel foi jogado, não foi impedido de ser jogado. Porque tem horas que você fala assim, eu sou fiel, então nada vai me acontecer. Não, tem horas que o Senhor permite que algumas coisas cheguem a nós, mas não te toca, não te destrói, não te mata, porque Deus te guarda. Daniel foi guardado na cova, irmão. E foi honrado depois. Porque quando você é fiel a Deus, quando você se humilha na presença de Deus, quando você permanece, Deus honra você, Deus honra a mim. Deus honra, irmão, aquele que é fiel. Então o Senhor estava dizendo aqui: será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, porque a partir do momento que você se corrompe, você se esqueceu do Senhor teu Deus. Não adianta falar, não, eu continuo sendo fiel, mas eu me corrompi. Não, irmão. Quando você se corrompe, você já largou os mandamentos do Senhor. Você já está dando a Deus há muito tempo. É igual o povo que se desvia. A gente pensa assim, se desviou hoje. Não. Já se desviou muito antes no coração. Ali só foi, digamos assim, essas pessoas que a gente ouve falar, né, irmão? Que Deus tenha misericórdia, traga de volta. Mas a gente ouve falar, porque aconteceu isso, fez aquilo, tal, meu Deus. Não foi naquele dia. Já tinha nascido no coração. Ali foi só, digamos assim, a atacada final que o inimigo usou. Então ele fala, se você se esquecer, ouvir outros deuses, servir, se inclinar, eu protesto contra vós, certamente perecereis. Irmão, eu não quero perecer, você quer? Ninguém quer perecer. A gente quer permanecer até o fim, sendo fiel ao Senhor. Mas para permanecer até o fim, sendo fiel ao Senhor, tem que em todas as etapas da sua vida, você se manter firme, constante, abundante, sabendo que tudo que você fizer na presença de Deus não é em vão. Não adianta chegar naquele momento lá que entrou na terra prometida. Deus estava avisando, irmão. Mesmo Deus avisando, eles se corromperam. Porque a Bíblia diz, se você for ler o livro de Juízes, já estou encerrando. Se você for ler o livro de Juízes, você vai ver que todas as vezes Deus levantava um juiz para defender aquele povo. Mas todas as vezes que um juiz morria, eles voltavam a se corromper. Eles precisavam de alguém para toda hora estar lembrando eles: olha, vamos ser fiel ao nosso Deus. Olha, permanece, persevera aí. Olha, vamos olhar para o Senhor, esquece as outras nações. Eles precisavam de alguém, irmão. É bom quando a gente tem alguém que fica nos exortando. Tem horas que a gente acha chato, né? Tem gente que acha chato ser exortado, mas é bom. É bom porque é igual um pai e uma mãe, irmão. Tem filho que não gosta, né? Que a gente fica reclamando. Eu sou uma mãe que fala bastante. Eu gosto de falar, irmão, porque ninguém vai poder dizer, não avisou. Eu aviso, eu ensino, a gente tem que ser assim, como pais. Mas os filhos, às vezes, não gostam disso. Então, é igual a gente com Deus. Tem hora que Deus está usando as coisas, as situações, as pessoas para dizer para nós, olha, não vai por aí, vai por aqui. A gente está o quê? Ai, poxa, será possível? Por quê? Porque a gente quer fazer o que o coração enganoso manda. Mas aí o Senhor é tão bom, é amor, irmão, é amor, igual pai e mãe ama filho e exorta filho. Não é igual, é maior o amor de Deus. Que a gente sendo falho faz isso, imagina Deus. Então Deus nos traz de volta, né? Meu filho, minha filha, não é por esse caminho. Então Deus fazia isso com o povo dele. Lá no livro já de Juízes que eu estou falando, que eles já entraram na terra, eles já conquistaram a terra depois de Josué, já conquistaram a terra, depois aí vem ali os Juízes, aonde todas as vezes as nações que estavam
os outros, meu Deus. Você tem que ter identidade. Nossa identidade é filho do Deus vivo. Essa é a identidade. Essa é a identidade. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, servo do Deus Altíssimo. Então, é essa a identidade. Não querer ser, não, eu quero ser igual a não sei quem, eu quero ser igual a não sei quem. Hoje em dia a gente vê, irmão, tanta gente querendo imitar outra pessoa, e geralmente quer imitar coisa ruim, né? Não quer imitar coisa boa, quer imitar o que não presta. Não, irmão, a gente é filho do Deus que criou o céu e a terra. A gente é servo do Senhor. Essa é a nossa identidade, irmão. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida. Foi pago um alto preço por nós. Essa é a sua identidade. A gente não tem que ser igual a ninguém. Não, você tem essência. A essência de um adorador, a essência de alguém que foi chamado, escolhido, levantado. Essa é a nossa essência. Então, meu irmão, não queira parecer com outras pessoas que não servem a Deus, que não fazem o que tem que ser feito, porque a gente vai acabar perecendo. Muito pelo contrário, onde Deus te colocar, que você seja uma referência, que você seja a diferença, que todo mundo esteja fazendo várias coisas ali, mas você seja um referencial de alguém que está fazendo a diferença, que ainda continua ganhando almas, que ainda continua buscando a Deus, que ainda continua sendo fiel a Deus, que ainda obedece os mandamentos do Senhor. Porque, vou te falar, irmão, está raro isso. Está raro. Quando Jesus voltar, a Bíblia fala, né, achará fé na terra. As pessoas estão se corrompendo por pouco, porque acham que, se eu fizer alianças, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus vai abençoar. Não vai não, irmão. Você vai perder tudo que você recebeu de Deus. Então vigia, meu irmão, vigia. Que a gente possa ser, né, guardado, que a nossa mente possa ser blindada, que a palavra venha como uma espada no nosso coração, para sacudir a gente mesmo, para nos mostrar que só vale a pena Ele, tudo é por Ele, irmão. Em nome de Jesus, vamos orar. Fica de pé, vamos orar. Eu quero que você apresente diante do Senhor, porque Deus não fala à toa. Se você estiver passando alguma situação hoje na sua vida, que você está sentindo, sabe, eu estou começando a querer fazer isso, fazer aquilo, me corromper com isso, corromper com aquilo. Apresenta para Deus, pede, Deus, me ajuda, me dá um direcionamento, sabe? Não deixe, Senhor. Se você ainda não está passando por nada disso, está passando um momento deserto ainda, e o Senhor está te avisando lá da frente, então, Senhor, me fortalece no deserto, me ajuda, me sustenta, me supre, me direciona, me ensina, me capacita. Qual fase você está passando? Se você já está lá na terra prometida, já tem recebido bênçãos, né, vitórias do Senhor, mudado a sua história, fala, Deus, não deixa me corromper, que meu coração possa estar firmado no Senhor, que eu possa estar com meus olhos, né, elevados para os montes, que eu sei que é do Senhor que viu meu socorro. Senhor, que eu possa fazer a diferença como Daniel fez na Babilônia. Não se corrompeu. Daniel, irmã, é um exemplo tremendo para a nossa vida. Ele não se corrompeu. José é um exemplo tremendo para a nossa vida. A mulher tirou a roupa lá e falou, eu quero você. E ele falou, não quero, não posso pecar contra o meu Deus. Então, ele é uma referência, irmão, de uma pessoa que Deus honrou pela fidelidade. Nós precisamos parecer com essas pessoas. Pessoas que Deus honra pela fidelidade, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Senhor, obrigada, meu Deus, que nós possamos ter um coração, Pai, blindado, Senhor. Blinda nosso coração nessa noite, a nossa mente, meu Senhor. Pai, que toda cilada do inimigo venha cair por terra, Pai. Guarda o seu povo, Senhor, o povo que chama pelo teu nome, o povo que o Senhor escolheu, que o Senhor levantou. Guarda, esconde em ti, Deus. Senhor da glória, livra, meu Pai, de toda a astuta do inimigo, livra de todo o laço do passarinheiro, em nome de Jesus, corta todo o laço, Pai, Deus, em nome, dá direcionamento no nome de Jesus, Senhor, mostra, Senhor, aquilo que tem que ser feito, Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, nós precisamos de Ti, Deus, ser conosco, nos guarda, nos livra, honra, Pai, a fidelidade, honra a obediência, honra, meu Senhor, o teu povo, em nome de Jesus, que todo mal, Pai, que toda seta do inimigo caia por terra nessa noite, porque a Tua palavra, Deus, a Tua palavra liberta, Senhor, a Tua palavra cura, a Tua palavra direciona a nossa vida, Senhor. Pai, então dá o direcionamento para cada vida que está aqui, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Nós oramos nessa noite, crendo na Tua vitória, crendo naquilo que o Senhor tem para nós, meu Senhor, crendo, Senhor, que tudo que o Senhor faz é perfeito, é maior,
em nome de Jesus, Pai. Que todo deserto sirva de crescimento, que todo deserto sirva, meu Senhor da glória, de experiência também para as nossas vidas. É o que nós oramos nessa noite, crendo na tua vitória, na tua proteção, no teu livramento, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Guarde seu coração.